Bem-vindos ao nosso programa, nesta mais uma edição do nosso e vosso programa Diálogo à Tarde. Hoje vamos falar da Associação dos Jogadores de Futebol, uma associação criada recentemente, mais concretamente em outubro de 2022, e que tem por objetivo reconhecer os feitos daqueles que fizeram e também alguns que ainda fazem glórias aos seus clubes de futebol, em particular e em geral ao futebol nacional. Como convidados tenho Switzer Batista e Wilder Fernandes, ambos jogadores, o primeiro do 6 de setembro e o segundo do Trindade Futebol Clube. Como tem sido habitual no nosso programa, os telespectadores podem interagir connosco ligando para os números 985-8825, repito, 985-8825 ou 907-4862, repito, 907-4862, e colocarem perguntas aos nossos convidados. Recordo-nos, Switzer Batista e Wilder Fernandes, ambos jogadores de futebol. Cumprimento os dois, bem-vindos a este programa. Obrigado. Boa tarde, Maximiliano Carlos. Boa tarde aos ouvintes da TVS. Nós é que agradecemos o convite para podermos falar um bocadinho sobre a nossa associação e dos nossos objetivos e atividades que nós estamos preconizando. Bem, essencialmente, qual é o objetivo que vos moveu em criar esta associação? Bom, visto que nós, a ver no nosso panorama desportivo, vimos que os treinadores têm uma associação, os árbitros têm uma associação, e ao passo que nós, jogadores, aqueles que fazemos futebol, não temos ninguém que nos representasse junto às assembleias da Federação Santomense de Futebol. E tomavam decisão por nossa conta, mas sem que nós pudéssemos dar o nosso parecer, seja ele positivo ou negativo. Então, nesse sentido, nós vimos a necessidade de criar essa organização para que nós possamos, pelo menos, dar voz aos jogadores, junto a essa instituição. Bem, Wilder Fernandes, é esse propósito que têm em dar voz aos jogadores, sobretudo aqueles que já praticaram esta modalidade e os que ainda praticam. Sim, numa primeira fase é isso que nós pretendemos, e também ser mais um parceiro da Federação. É verdade, sim, como o meu colega havia frisado cá, muitas vezes a Federação, os decisores de futebol tomem algumas medidas, algumas decisões, sem que nós, enquanto jogadores, achamos também que fazemos parte do futebol, desse o nosso ponto de vista. E, portanto, nós partimos desse princípio, formar uma associação também de jogadores. Bem, nesta fase inicial, vocês estão a fazer, naturalmente, o levantamento de quantos jogadores existirão em São Tomé e Príncipe. Os que estão em ativo e os que estiveram em ativo. Já tem esse levantamento? Concluído ainda não, mas estamos a redor esforços no sentido de nós conseguimos ter todas essas informações até o dia 21, que é o dia da nossa atividade. Sei que no dia 21 vocês vão, portanto, promover alguns jogadores. E qual é o critério que vai obedecer esta premiação dos jogadores? O reconhecimento nós... Ou, se quisermos, a homenagem. Nós baseamos naqueles que deram de si para o futebol, tanto nas equipas como também ao nível da seleção nacional. Então, junto nas nossas reuniões rotineiras, nós definimos os critérios, que é aqueles que deram de si para a seleção, aqueles que jogaram para a equipa e que temos jogadores que nunca mudaram de clube, mas sempre no mesmo nível,
Então nós decidimos a reconhecer a esses jogadores, porque verificamos de que, ou constatamos de que a homenagem deve ser feita enquanto a pessoa está em vida. Exato. O Wilder parece-me que quer acrescentar alguma coisa. Sim, sim. É verdade que nessa primeira fase poderá acontecer que um ou outro jogador poderá ficar de fora. Mas nós acreditamos que a nossa atividade, o nosso plano de atividade não vai ficar apenas para essa data, o dia 21. Vai se continuar. É verdade, nós estamos a fazer os levantamentos e nessa primeira fase ainda não temos toda essa lista ainda concluída. Portanto, o que nós temos foram contatos que nós fizemos perguntando aos mais velhos e essas informações chegaram até nós. É verdade também que nós estamos ainda à busca de mais informações para homenagear esses mesmos. Estatutariamente, como é que vocês estão organizados? Nós temos como qualquer associação, qualquer organização. Qualquer pessoa coletiva, aliás, nós temos 3 órgãos sociais. Temos a Assembleia Geral, a direção, que é o Conselho Executivo, e o Conselho Fiscal, como os órgãos importantes. E quais são as figuras que ocupam, portanto, bem? Sei que o Switzer Batista é presidente Da Assembleia da Geral. Assembleia Geral. Quem é o presidente? Da Assembleia Geral sou eu. Não, o presidente Da direção. Da É o direção. Dereço Afonso, vulgarmente conhecido como por avô. E no Conselho Fiscal, na presidência, é a Gilson Solé, que é vulgarmente conhecido por AG. Bem, hoje fala-se muito da dimensão do género. Na vossa associação também estão incluídas mulheres? Sim, sim. Inclusive, no âmbito da homenagem também vamos reconhecer também as jogadoras que fizeram parte da Seleção Nacional. Que fizeram parte da Seleção Sim, Nacional. Bem, portanto, como sabem, em várias profissões, sendo que também na minha profissão, também há aqueles que terminam a sua carreira não tão bem quanto desejavam, porque muitas vezes aquilo que foram descontando, sobretudo não os jogadores, hoje os jogadores ainda não pagam, portanto, para a segurança social, mas aqueles que pagaram para a segurança social, bem, acabam por não ter uma vida, portanto, eu conheço muito de jogadores de futebol que estão aí a sua sorte, entregues a sua sorte, e o que é que vocês pretendem fazer junto a algumas instituições para que, de facto, eles possam vir a ter determinadas ajudas, etc., para que não fiquem aqui a deambular na cidade, etc., com alguns problemas. Portanto, não quero citar nome deste ou daquele jogador para não ferir a sustentabilidade, mas, portanto, o que é que vocês pretendem fazer? Maximo aqui frisou ao iniciar o programa numa palavra muito importante, que é reconhecer os feitos. Exato. E já sabemos, já tendo reconhecido os feitos dessas lendas, né? Dessas antigas glórias, nós teremos aqui, no âmbito da nossa atividade, nós temos aqui também um conjunto de ações e uma delas passa pelo contacto junto à produção social. Porque sabemos que eles, como não tiveram uma vida contributiva ativa, então teremos que passar para um setor passivo, que é a segurança social não contributiva, que nesse caso é a cabo da produção social. E como estamos nessa campanha agora vamos tentar, junto à produção social, direção da produção social, tentar elaborar um protocolo, né, de forma que possa... Que mesmo mínimo venha... o mínimo para ajudar esse ou aquele jogador, porque nós temos aqui uns 5 mais ou menos já identificados, que estão na situação que não gostariam de estar, né? Em partes desumanas. Exato. E vocês pensam fazer isso? Não só, portanto, para que de facto também beneficiem da assistência médica e medicamentosa, sobretudo aqueles que não só vestiram as cores dos seus clubes, mas que chegaram a vestir as cores nacionais, que jogaram pela seleção nacional. Quando alguém joga pela seleção nacional, está a um nível a representar as cores do país e tem uma responsabilidade bastante acrescida.
E aí vocês pretendem fazer isto, não é? Sim, sim. Esse é dos pilares da nossa atividade. Porque nós estamos muito a beber das associações que nós temos a estabelecer protocolos, pelo menos inicialmente a associação que nós, a nível de Angola, a Associação Nacional de Jogadores de Futebol de Angola, a NAFA, é uma das nossas parceiras a nível nacional e temos aqui tocado experiência e já tem passado algumas informações, algumas orientações no sentido de nós podermos ajudar a reconhecer esses jogadores. E fora, Então, portanto, do círculo geográfico africano, vocês também pretendem fazer com associações congêneres de Portugal ou associação congênere de Portugal? sim, sim. Eu pessoalmente já remeti um e-mail junto para o Sindicato de Jogadores e Profissionais de Portugal, ao João Evangelista. O Gabinete de Comunicação já deu um feedback, estou só a aguardar que eles vejam o programa e depois para dar o aval para ver até que nível podem ser ou nos ajudar a tentar prosseguir as nossas atividades. E a nível interno, que contactos vocês estão a desencadear ou já desencadearam com, portanto, a Federação Santomense de Futebol e mesmo o órgão do governo que tutela o desporto, que é o Ministério do Desporto, para que, de facto, tenha uma ponte de parceria com estas instituições? Bom, assim que nós assinamos o ato de construção junto ao Guichê Único e após isso tivemos aqui a fazer as atividades de forma não oficiosas, mas assim também depois, posteriormente, após sair no Estatuto Unidade da República, nós começamos uma campanha de apresentação junto aos diversos organismos do país. Quer dizer que já fizeram? Já fizemos a apresentação. Primeiro, Qual foi o feedback? Todas elas abraçaram porque viram a necessidade da existência da própria associação. Começamos, em primeiro lugar, o primeiro que fomos foi a Federação, que é o Centro do Futebol. O órgão reitor de futebol sim. nacional. Fomos à Federação Nacional de Futebol, fomos à Direção dos Desportos, fomos ao Ministério da Juventude e, por último, fomos ao Comitê Olímpico de São Tomé. Todas essas instituições, nós fomos fazer a apresentação da nossa associação e apresentar os objetivos e as atividades que nós pretendemos alcançar a curto, médio e longo prazo. E todas elas abraçaram a causa, demonstrando carinho e disseram que estão cá para nos apoiar, porque nosso objetivo, em particular, é engrandecer o futebol e, em geral, o desporto. Falou dos objetivos, portanto, a médio, a curto e a médio prazos. Quais são, portanto, pode elencar aqui alguns? Bom, na primeira fase, a curto prazo, é a fase da inscrição. Assegurar que todos os jogadores jogadores de futebol, façam a sua inscrição devida junto à associação. Depois, a filiação junto à Federação Nacional, Federação Santomense de Futebol. Mas essa inscrição será de forma individual ou coletiva? Ou, portanto, vocês quererão que sejam os clubes que enviam os nomes, portanto, à associação, ou cada um, de forma voluntária, vai dirigir-se à associação e fazer a sua inscrição? Bom, nessa fase nós inicialmente queremos que sejam os jogadores de forma livre. Individual. E nesse sentido, o que nós fizemos? Nós elaboramos uma ficha no qual distribuímos aos capitães da equipa, inicialmente, que ele pudesse conversar, fazer os jogadores entender a necessidade deles poderem juntar-se. Então, onde é que o jogador vai depositar esta ficha? Portanto, vocês têm uma sede? Sim. Ainda não têm? Física não, mas nós temos os contactos diretos. Pois, mas não seria tão importante hoje, suportando-se das novas tecnologias de informação e comunicação, para que, caso não fosse possível fazer uma inscrição presencial, que as pessoas fizessem também via online? Não estão a pensar nisso? Sim, estamos a pensar na criação da página, do site. Pois. Mas estamos aí nessa fase. Está dentro do programa, mas Pois, é um bocadinho... porque há jogadores que vivem distantes do centro da cidade. Por essa razão... E muitas vezes é difícil, porque ele tem outras tarefas, trabalha, tem a sua vida,
Imagina alguém que está em Porto Alegre, temos clubes em Porto Alegre, e que ele tem que sair de Porto Alegre até a cidade para vir inscrever-se. Daí que... Portanto, o mesmo se aplica a Neves ou a Santa Catarina, etc. Mesmo a própria região autónoma do Príncipe, não é? E a propósito da região autónoma do Príncipe, eu gostava de saber se vocês têm alguma célula na região autónoma do Príncipe. Tem sim, alguma célula? Sim, sim. Devido à questão da deslocação. Sim, mas tem questão, alguma célula? temos uma célula. Porque o próprio jogador do Príncipe fazem parte da direção geral. E temos sim, lá... mas temos uma lá célula lá, portanto, em vez de tratar, vir aqui tratam lá diretamente com... à cidade capital, que é São Tomé, e tratar lá, portanto... Na região. Sim, sim, temos. Têm? Sim. Pois. E falou aqui a questão da distância, pessoas de Porto Alegre, e nós descentralizamos os serviços. Quer dizer que em cada distrito de mais longínquo nós temos, digamos, como se fossem representantes ou delegados da própria associação. Mas vocês têm que dar a conhecer isso. Quem são esses delegados? Sim, sim, porque a nível de Cauê nós temos o Osvaldo João. O Osvaldo João, que hoje é deputado, mas ele foi o jogador e treinador, então ele é que é a pessoa que recebe tudo, vai ser o ponto focal. E a nível latrim, de Mesos? Mas hoje nós temos o Wilder. E, portanto, Cantagalo? A Cantagalo fizemos contacto junto ao capitão de Santana. E Lobata? Lobata temos o Zidane. Zidane vai fazer a ligação Lobata e também Lemba. Bem, Água Grande... Água Grande somos nós. São aqui todos. Exatamente. Junto na região autónoma do Príncipe nós temos o Arthur. Mas falta Lembar. Não, o Lemba o Zidane. O Zidane. Sim. Pois, então, nós já falamos de todos os distritos, não é? Sim, na região autónoma do Príncipe nós temos o Arthur. Pois, exatamente. Bem. Exato. E no caso dos jogadores, aqueles que, sobretudo, que vestiram as cores nacionais e que não estão no país, por qualquer motivo, ou em busca de uma outra oportunidade da vida, ou por razões de tratamento de saúde, etc., ou mesmo na persecução dos seus estudos, então como é que vocês pretendem entrar em contato com esses jogadores? De forma que eles, pelo menos, estejam inscritos na associação, não é? E pode ser que ele lá tenha a possibilidade de um know-how, portanto, de conseguir este ou aquele apoio para a associação. Exato. Portanto, alguém que pode conseguir um laptop, pode conseguir, sei lá, qualquer coisa, não é? Portanto... Okay. Essa questão não foi abordada e o Josifel Pontes, que antigamente era o capitão da seleção, numa das viagens da seleção, tinha a incumbência de fazer esse contato junto ao Luís Gial e outros jogadores da seleção nacional que estão lá, que são residentes na diáspora. Essa é uma primeira fase. Depois nós temos também aqui o Adilson, que era o jogador da seleção, Adilson Silva, está em Portugal, também uma ponte. E recentemente nós temos aqui o Jucuca, que acabou de chegar ao país, também será uma das pontes também para poder disseminar. E como é que a associação tem a perspectiva de sobreviver financeiramente? Como é que ela vai sobreviver? A associação, nós sabemos que é algo assim fim lucrativo. Claro, mas, portanto, normalmente os associados têm que pagar uma cota. Sim. Bem, mas sabe que a nossa cultura de pagamento de cotas em São Tomé deixa muito a desejar. Pois. E como é que... Mas não estão a pensar noutras fontes alternativas de rendimento? Bom, inicialmente ainda não pensamos numa outra fonte. Só pensamos primeiramente com a cotização mesmo dos associados para nós podermos suportar algumas... Mas nesse contacto que vocês têm com a Associação dos Jogadores de Futebol em Angola e mesmo também com o Sindicato dos Jogadores em Portugal, não poderia eventualmente perguntar a eles como é que eles conseguem sobreviver financeiramente nos seus países, não aplicando tal e qual aquilo que eles lá fazem, mas adaptando a nossa realidade. Exato. Pois, vocês não Isso tentaram fazer é uma boa, isso é também uma boa questão que nós devemos levar para junto à nossa direção. Mas, independente das cotas, da cotização dos associados também, pode ser servido a fazer joias, podemos ter joias, a criar atividades que servirão de, em partes, financiamento para a própria vivência da associação.
Pois, é preciso que É preciso rentabilizar a para poder, associação, pois, exatamente. digamos, haverá despesas sempre em cada atividade. E nem sempre as instituições ou individualidades poderão estar à disposição para poder Por exemplo, aproximamos do final do ano. do ano. Imagina que a associação queira realizar uma gala, portanto, para homenagear as antigas glórias de futebol. E não só um jogador, ou este, um, ou 12, ou 13, ou 4, quanto mais seja, que se revelaram durante a época futebolística. Portanto, então é uma forma... E já agora, a vossa associação circunscreve-se apenas ao futebol 11 ou outra vertente de futebol? Não, inicialmente só futebol Só 11. Só futebol 11? Só o futebol 11. Ok. É bom que isso fique claro para que as pessoas saibam que um jogador que pratique futsal, ou futebol de 5, ou não sei o quê, portanto, que queira eventualmente inscrever-se na vossa associação, então não lhe é permitido. Não é isto? Sim, sim. Pelo menos pela deliberação da primeira Assembleia Geral. Salvo sim. Não, segundo o Estatuto. Segundo o Estatuto, Pois, mas claro. pode ser alterado caso Claro, haja. mas vocês podem levar essa proposta de alargar, portanto, para futebol de cinco. o futebol de 5, o futsal, sei lá, outra coisa. Vai É depender. sempre bom para que eles não não fiquem excluído. de fora, porque senão vamos ter muitas associações de futebol, não é? No país. E não convém, portanto, ter uma só associação. Que abarque E é uma ideia também que vocês podem solicitar a vossa congênere em Angola, em Portugal, saber se eles também estenderam Para essa para futsal e coisa. Bem, quero recordar aqui aos telespectadores que estão a observar-nos neste momento que estamos a falar da Associação dos Jogadores de Futebol. E hoje temos como convidados Switzer Batista e Wilder Fernandes, ambos jogadores de futebol, sendo que o primeiro milita no Desportivo 6 de Setembro, que segurou-se campeão nacional da época finda, e Trindade Futebol Clube, onde está a distrito o Wilder Fernandes. Então os telespectadores podem ligar e fazer perguntas a estes dois convidados para que eles falem da Associação dos Jogadores de Futebol, outras questões, ou eventualmente pode até avançar alguma ideia de como é que essa Associação dos Jogadores de Futebol poderá evoluir na perspectiva de promover ainda mais o nosso futebol. Não é isto, como Sim, disse? Sim, sim. Não é? Exatamente, é mesmo isso. Não sei se podemos avançar, porque como está dizendo aqui que o nosso plano a nível a curto e médio prazo, e no dia 21 de dezembro nós pretendemos fazer uma atividade jogo solidária. Será um jogo solidário em que teremos a participação, nesses três jogos, porque a nossa ideia é não deixar ninguém para trás, então haverá um jogo feminino, um sub-20, sub-15 e jogo das antigas glórias. Vocês podem ir para o estádio e ver as antigas glórias a darem toque na bola, pode ser por 12 ou 5 minutos. Este jogo solidário vai ser realizado onde? No Estádio Nacional 12 de Estado Julho. Nacional 12 de Julho. Disse dia 21, não é? Dia 21, a partir das 14 horas. 14 horas. Sim, sim. E entrada gratuita. Gratuita. Sim, mas hesitou um bocado. não, gratuita, como quem diz, mas mediante a entrega de um bem não perecível. Porque a ideia, porque nós queremos também fornecer cabazes aos mais necessitados, então, em vez de pagar 20 ou 30 dólares, então só pode levar Alguém pode levar, sei lá, 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz, óleo, levar sal, espaguete. Exato. macarrão, etc. Sim, sim. Por aí fora, não é? Sim, sim. É sempre bom. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Porque esse cabaz, o que nós já conseguimos arrecadar, poderá servir para ajudar aqueles jogadores que nós já identificamos que estão a precisar e também indicar uma instituição de caridade. Exato. Esperemos que façam uma boa campanha para que, de facto, toda a sociedade esteja sensibilizada e mobilizada para esta atividade solidária com aqueles
particularmente, que muito fizeram pelo nosso futebol. Agora vou citar alguns. Temos o caso do Lavia, temos o caso do Boleiro, apenas para citar esses, pode haver outros, mas estes devem estar numa posição mais extrema, se quisermos. Samanta. Não é? Portanto, temos o caso de Samanta, não é? Samanta, que foi um grande meio-campista, para aqueles que já o viram, portanto, a jogar, a praticar o futebol. Enfim, é uma lista enorme de jogadores. Temos o Sr. Manel, portanto, que jogou pelo Andorinha Futebol Clube. Enfim, só para citar esses nomes. Bem, que vocês eventualmente podem fazer, e esperando que, de facto, podem, talvez, estabelecer parcerias com os órgãos de comunicação social, sobretudo os mais mediáticos, para que façam essa promoção, para que no dia 21, não é? As pessoas que afluírem ao Estádio Nacional 12 de Julho possam, portanto, levar esses produtos, não é? E que, portanto, sejam entregues a essas antigas glórias do nosso futebol. E, quiçá, portanto, também as atuais glórias. Não é? Sim, sim. Porque nessa atividade vamos ter um jogo feminino também. Pois. Duas equipas femininas, já identificadas, já contactadas, Quais e já são as confirmaram. equipas? Já agora podemos saber? Sim, sim. Nós temos a equipa de Olimpáfrica, Sim, Centro Olimpáfrica. Centro Olimpáfrica, Feminina? feminino, e temos a equipa da Mister Lígia Santos, Sim, a selecionadora. selecionadora nacional, Pois. com a escola dela. Depois temos também a camada mais juvenil, que são os viveiros, né, que está também podemos fazer história no nosso futebol, que é o Centro Olimpáfrica e Juba Diogo Simão. Pois, exato. Mas intercalando entre eles haverá o jogo que mais expectante, que é das glórias, que nós, a nível assim de brincadeira, nós intitulamos Amigos de Miumbola e Amigos de Paulino. Amigos de? De Miumbola contra Amigos de Paulino. Exato, pois. Não é? E o Minho já terá sido contactado? Já quase todas as glórias foram contactadas por convite ou por telefone. Nós explicamos a razão da atividade e então muita gente emocionada para poder fazer parte. 5, 10 minutos para dar um toque, né, e reviver aquele momento tempo que eles brilhavam no estádio, que ainda era pelado, né? Hoje está com a relva sintética. Exato. Portanto, bastante confortante, né? E que as antigas glórias sejam convidadas para esta demonstração, né, de futebol. Aliás, como disseste, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, né? E que as pessoas saibam que foram, portanto, grandes atletas, sobretudo futebolistas, que muito fizeram pelo futebol nacional. E por isso nós já também queremos mais uma vez apelar às pessoas que compareçam no estádio em massa para rever, algumas para rever, outras para conhecer essas antigas glórias do nosso futebol. Exato. Por isso é que eu também disse que vocês, portanto, façam a divulgação disso nas redes sociais, não é? Porque ainda não fizeram. Não, estamos fazendo. Portanto, de forma que grande parte das pessoas tenham conhecimento deste jogo solidário e, como disseste muito bem, para que alguns que vão lá conhecer as antigas glórias do futebol e outras que vão rever as antigas glórias, não é? É importante isto. A Associação dos Jogadores de Futebol, como disseste, já tiveram um encontro com a Federação Santomense de Futebol. O encontro foi bastante produtivo, benéfico, esperando que... e disse que tem estruturas espalhadas nos distritos e na região autónoma do Príncipe, não é? Exatamente, sim. Porque se nós centralizássemos tudo a nível grande, iam dizer que só pessoas de cidade que estão a fazer uma associação, mas nós queremos fazer... nós estamos praticamente com o mesmo lema das Nações Unidas, é não deixar ninguém para trás. Então, envolver todos os distritos, os jogadores de todas as zonas, para fazer parte da associação. E, portanto, do ponto de vista
de competências e não só, o que é que a Associação dos Jogadores de Futebol pretende fazer junto aos seus associados para a melhoria do futebol nacional e também elevar o comportamento dos jogadores? Porque nós achamos que hoje o comportamento de alguns jogadores nas 4 linhas não é o mais desejável. Não é? E sabe que nós pugnamos por o fair play, mas acabamos por não assistir esse fair play. Então o que é que vocês, portanto, pretendem, enquanto Associação de Jogadores, pretendem fazer para que esses jogadores, os atuais, que sejam verdadeiros desportistas e que tenham, portanto, aquele espírito do fair play? Bom, é verdade sim que nós sabemos que o espírito de fair play não tem sido algo praticado dentro das 4 linhas atualmente. Mas isso é algo que se calhar, nós, enquanto associação, podemos tentar passar simplesmente com mensagens. Mensagens, quiçá, né? Quem sabe que essas pessoas possam realmente ver o futebol de uma outra forma. Porque a violência não tem espaço no futebol. E muitas das vezes os amantes do desporto, em qualquer do futebol, saem das suas casas aos finais de semana para ver um bom espetáculo, não para ver violência. E nós o que nós podemos fazer é sensibilizar, mais uma vez, apelar às pessoas, nesse caso os jogadores, para uma boa conduta dentro e não só, também fora do campo. Muitas das vezes podemos só pensar que a boa conduta tem que ser apenas lá dentro do campo. Não. Nós, enquanto cidadão, também podemos ter uma boa conduta na sociedade. E isso é algo para nós, né? Para nós passarmos para os nossos associados, nesse caso são os jogadores. Não, quer dizer, eu acho que o que poderiam, portanto, fazer é promover workshops, portanto, envolvendo os jogadores e os seus respectivos dirigentes, tentando retratar algumas imagens, portanto, vídeo, não é? Neste caso, para que saibam esses aspectos, pontualizando aspectos chaves também da Confederação Africana de Futebol e da FIFA sobre o desportivismo, o fair play, fazer isso não só a nível da Água Grande, mas em todos os outros distritos, para que as pessoas saibam. Eu sei que, de facto, não é fácil, porque muitas vezes um jogador transporta a violência do seu próprio lar para o campo, do espaço, do meio social em que ele está inserido, para as 4 linhas. Portanto, é preciso saber como é que é isso. E depois também o facto dos nossos campos não estarem vedados. É também o outro fator que contribui para a violência nas 4 linhas. Portanto, mas com estas campanhas e não só, acredito que os jogadores poderão ter outro comportamento. Não será tão fácil banir, não é? Mas paulatinamente diminuir a violência nas 4 linhas, não é? Porque está muitas vezes até chegam a agredir os árbitros, etc. E, portanto, não se deve fazer isso. As pessoas foram lá para, como disseste muito bem, para assistir ao espetáculo. Há casos até em que é forçada a intervenção policial, quando não devia ser. Portanto, os polícias estão lá apenas só para fiscalizar e não para ter aquela intervenção extrema, porque muitas vezes são jogadores e também os adeptos que chegam a provocar uma situação dessa. E eu acredito que este é o papel da Associação dos Jogadores em articulação com as outras associações que existem. A Associação dos Árbitros,
dos treinadores a Associação dos Treinadores e a própria Federação. portanto, e a Federação, juntos fazerem palestras, campanhas, etc. Portanto, sensibilizando os diversos atores. Não é? Sim, sim. Essa atividade é uma atividade que poderia ser mais ou menos elaborada mediante um protocolo, porque a nossa intenção é ser parceira de todos os outros organismos. Porque faltou-nos ainda nessa fase a contactar a Associação dos Jogadores, dos Treinadores e a Associação dos Árbitros, mas todos eles também estão a par, porque, para ver, nessa questão dos jogos, que vamos realizar agora, nós não contactamos os árbitros mais novos. Também fomos contactar os árbitros os mais antigos. Mais antigos, pois. É para eles é que serem os anfitriões, quer dizer, e serem eles a habilitar a atividade. Eles é que vão apitar. É só para ver que estamos a dar um outro caráter diferente da nossa atividade. Porque, e outra para demonstrar também que nós estamos com uma abertura, né? A nossa abrangência não é só para os jogadores, nessa fase, nós não vamos só homenagear também os jogadores. Também iremos homenagear alguns dirigentes, identificamos dois, treinadores, árbitros, inclusive massagistas, que nós vimos que deram de si para o futebol. Porque nós não podemos estar só a virar para jogadores, não precisamos de jogadores, mas nós queremos envolvência de todos os outros organismos para nos ajudar a atingir o objetivo macro. Exato. Um dos aspectos também que eu acredito que a própria Associação dos Jogadores deve fazer, sabe que a lei de futebol está em constante mutação. Não é? Seria bom que a própria Associação, em parceria com a Associação dos Árbitros, promovesse também workshops, não é? Palestras, etc., na perspectiva de explicar aos jogadores como é que são as regras atuais, portanto, de futebol, as leis de futebol. Porque muitas vezes o jogador chega a discutir com o árbitro por uma questão de desconhecimento. Portanto, por ele não saber que esta lei é hoje aplicável de acordo com as normas da FIFA, não é? O órgão reitor de futebol mundial. É bom, portanto, que eles saibam, não é? E não se aplica exclusivamente aos jogadores, também aos dirigentes dos clubes. Exatamente essa questão. Esse ano tivemos um episódio um tanto quanto caricato no campo de Caixão Grande. No jogo de Caixão Grande, 6 de setembro. Bateu uma grande penalidade, mas o jogador de Caixão Grande entrou para a área antes e foi penalizado como falta contra Caixão Grande. Segundo ele, é uma lei nova do desporto. E aquilo é que a nossa sociedade não estava habituada a isso. Aquilo foi, para imaginar, um pânico, um tumulto. Para poder, depois no fim, Caixão Grande estava a ganhar 1-0, depois sofreu 1-1. Já que o culpado foi o árbitro, que aquele jogo, aquele lance era mesmo. No árbitro não é culpado, é que são as novas leis da FIFA. E devido à falta da disseminação junto aos outros componentes também do desporto, que é os jogadores, os treinadores, porque eles só têm essa informação, que passam para eles, porque são os árbitros, mas faltou a disseminação junto aos demais organismos. Porque o papel de um jogador não se resume só na atividade tático-técnica, mas também ele deve ter conhecimento, não tão afincado, mas o mínimo das leis do futebol. Sim, portanto, pelo menos aquelas leis mais chaves, essenciais. Não é? De forma que isso também se aplica aos próprios adeptos, não é? Porque muitas vezes os adeptos atiçam a violência quando ele próprio não desconhece a lei, não é? E é bom que isto não é um caso também exclusivo de São Tomé. E nós vemos tanto São Tomé e Príncipe, não é um caso mesmo fora das nossas paragens, assistimos, quer a nível de televisão, ouvimos a nível de rádio, para aqueles que leem, etc. Portanto, vê que acontecem conflitos, isto não é. Veja o que aconteceu, só para citar, portanto, na Turquia, não é? O árbitro que foi fortemente espancado por um dirigente desportivo, não é? E não é um caso único, já tem acontecido, enfim. Imagina, a gente põe como é que, a alto nível, onde há futebol
portanto, altamente profissional e que chega a ter, um dirigente chega a ter esse comportamento. Mas, enfim, estamos a lidar com seres humanos. E o ser Certo. humano não é fácil, portanto, lidar. Enfim. E então, vocês, independentemente de terem um núcleo na região autónoma do Príncipe, quando é que a própria direção pensa lá ir também dar a conhecer o seu trabalho? Bom, isso nós apresentamos para o próximo ano. Pois, Próximo na verdade, ano- estamos no final do De ano, vamos vir para o primeiro semestre do próximo ano e lá uma delegação com 2, 3 membros. Estamos aqui a tentar contactos junto a alguns parceiros, ver se nos ajuda. Mas só para realçar também que a atividade que será realizada cá em Santo Tomé também será realizada no Príncipe, No mesmo dia. no mesmo dia, Portanto, com as antigas glórias. com as Sim, antigas sim. glórias. Nós temos lá antigas glórias, Armandinho, que nos Armandinho, que é, portanto, também que vestiu as cores nacionais da seleção. Temos lá o Armandinho, Machaba, portanto, depois, Zibão. Machaba, Simão, portanto. Mas a figura mais emblemática É o portanto, O Armandinho. é o Armandinho, né? Sem dúvida, aqueles que já viram o Armandinho a jogar e que ainda hoje conserva o seu corpo atlético. Quem o vê, portanto, ainda hoje, ele ainda tem esse corpo atlético, apesar da idade, etc. Mas ainda, portanto, tem esse corpo atlético. Foi um jogador que brilhou tanto na região autónoma do Príncipe como também aqui em São Tomé. E, de facto, ele merece. Outros já partiram, né? Já não estão vivos, mas ele, pronto, ele e os outros que citaste, há outras glórias também, as atuais glórias, Sim, sim. portanto, dos clubes que lá estão, e também, pronto, Vamos realizar também essas atividades. à mesma hora, A À mesma mesma hora. hora, no estado de 13 de junho. 13 de junho, é mesmo isso. Bem, curiosamente, isto não é puxar a brasa para, ou a sardinha para a brasa, a associação não cita aqui a questão da comunicação social. Nada é feito a nível do desporto sem o trabalho da comunicação social. Também, desde o período colonial, passando pelos primeiros anos de independência até a era atual, a comunicação social tem feito um trabalho na promoção do nosso futebol. Eu acho que deveria também, na vossa homenagem, homenagearem alguns dos profissionais que muito fizeram para a promoção do nosso futebol. E alguns estão vivos, outros já pereceram, não é? Portanto, deviam fazer, não é? Porque sem isto não se pode saber o que é que se faz dentro ou fora das quatro linhas. Sim, sim, exatamente. É algo que nós não estávamos a pensar ainda. Mas É. isto deve estar no centro das atenções. Não estávamos a pensar Porque, nisso. de facto, existem E- hoje Sim, sim. muitos que estão, muitos não, alguns estão vivos, não é? Nós tivemos, portanto, colegas, aliás, temos um colega com uma dupla função, é o Artur Pinho, Sim, que foi jogador e, ao Também. mesmo tempo, um grande relator, portanto, de futebol, não é? Para além dele, existem outros que estão agora, e há o caso do Filipe Gomes, que trabalha na RTP, foi um grande jornalista desportivo, não é? Há o caso do Borboleta, não é? Foi um grande jornalista desportivo, não é? Estou a citar esses, por isso eu não gosto de citar nomes para não ferir suscetibilidade, porque você não falaste do fulano, mas não falaste também do outro e tal. Mas enfim, vocês fazem a vossa pesquisa e, portanto, pronto, veem aquilo que podem fazer em algumas, portanto, e quem fala daqueles que escreveram, daqueles que seguraram os microfones, falam também daqueles que fizeram que o som chegasse.
nós temos hoje um que está vivo, que é o Firmino Bernardo, que muito fez para a cobertura dos relatos no estádio, antigo estádio Sarmento Rodrigues, hoje o Estádio Nacional 12 de Julho. Ele fez muito, não é? E ele ainda está vivo. Firmino? Firmino Bernardo, não é? Naquela altura, eu nem sequer sonhava estar na comunicação social. O Firmino lá estava, portanto, com equipamentos, com relatos. Não é? E depois, aqueles também que fizeram a nível da televisão, não é? Quando nós começamos a fazer a televisão, não é? Nos anos 80, e naquela altura não fazíamos a cobertura como tal do coisa, mas dava-se algumas informações do nosso futebol, não é? De forma tímida, incipiente, mas dava-se. Mas enfim. Essa é para nós penitenciarmos-nos, porque isso mesmo passou-nos mesmo nas abordagens. Vocês verem que, portanto, às vezes nós deixamos para trás os pilares quando mais... a nossa seleção se deslocava, por exemplo, ao Gabão, naquela altura que havia muito intercâmbio da nossa seleção, Angola, por aí fora, esses dois, só para citar esses dois países, fazia-se acompanhar da equipa da comunicação social. Não é? Bem, na altura era mais a rádio e a imprensa escrita, havia o jornal, o antigo jornal Revolução, de que depois passou a chamar Jornal Jornal de Santo Tomé, creio que deve ser isto, não é? Portanto, e pronto. Mas enfim, fez-se e tem-se estado a fazer, não é? E acredito que far-se-á muito mais quando os órgãos tiverem melhores condições técnicas, porque fazer a informação desportiva exige equipamentos, portanto, técnicos para fazer, não é? Isto, sobretudo a nível da televisão, muito mais da televisão. E então, portanto, acredito que no futuro, não é? Com o desenvolvimento que se pretende da nossa televisão, que haverá condições para fazer uma boa cobertura, porque as pessoas reclamam porque é que a gente transmite os jogos internacionais, mas não transmitimos o coisa, não é? Mas enfim, é verdade que muitos falam da qualidade do nosso futebol, mas uma coisa, para que a qualidade melhore, temos que promover. Sim. Se não se promove, então não se melhora a qualidade. Temos que promover. Não é? É na promoção constante que se pode melhorar a qualidade. Exato. Enfim, espero que vocês, portanto, organizem esta atividade, não é? E recordando aqui, as pessoas que vão afluir ao Estádio Nacional 12 de Julho terão que levar apenas produtos não perecíveis, não é? Sim, sim. E, portanto, pronto. E esses produtos serão doados a algumas antigas glórias que estão numa fase difícil e ao lar, portanto, onde precisam, quer sejam dos pequeninos, quer sejam dos idosos. Não é? Sim, sim. Só para frisar, é que na quinta-feira, na entrada, provavelmente na entrada, haverá lá alguns cestos para que as pessoas, ao deslocarem, depositem sim, os produtos ali. Não, é uma iniciativa bastante portanto, louvável, boa, não é? Espero que consigam o maior número. Não é? Espero que consigam, portanto, o maior número de espectadores e que cada espectador leve o mínimo. Não é? Sim. Portanto, e é bom também que vocês façam verdadeira promoção. Não é? Estamos fazendo. Pois, façam disso, mas o tempo está bastante apertado. Não é? Estamos já às 19. Nós estamos já, desde a semana passada, nas rádios. Pois. As rádios. É bom todas. Que façam isto para que as pessoas haja uma maior afluência. Muita gente quer ver as antigas glórias do futebol, há uns que querem rever, etc. Portanto, então, seria bom que fizessem isso. Agora, para além da promoção que estão a fazer, dos contactos a nível Portugal, Angola, Portugal,
Vocês pensam também alargar o vosso contacto hoje, quer a Confederação Africana de Futebol, quer a FIFA, dão muita importância a esses núcleos organizativos, não é? Para também os ajudar na promoção de futebol, quer no continente africano, quer mesmo tanto nos seus respectivos países. Vocês já teriam dado algum sinal na CAF ou, portanto, na FIFA, da vossa existência? Ainda não, mas porque nós queremos primeiramente tornar-nos membros da própria federação. Da nossa federação? Exatamente. Pois, depois, a partir daí, claro. é que nós conseguimos, como poderíamos agora dar... E agora, qual foi a passo. receptividade da direção da federação para que vocês se Não, tornem... de acordo com o estatuto da própria federação, nós fizemos um requerimento, anexamos os requisitos, o estatuto da nossa associação E já tem o e feedback? demais... Mas tem a resposta, o feedback já? O secretário-geral disse que ele já analisou o estatuto e em breve vai dar-nos um parecer, se vai homologar ou não, mas provavelmente seja homologado, e junto à Assembleia, da próxima Assembleia Geral, é que ele vai para poder homologar um novo membro da associação. Sim. Depois, a partir daí, é que nós podemos agora disseminar novos contactos. Não podemos querer ser filial junto a uma organização de jogadores da CAF ou da FIFA, se a nível interno não somos ainda afiliados. E se fizermos isso, poderá dar uma imagem um tanto de rivalidade que poderá existir, que realmente não existe entre a associação e a federação. Exato. Que a federação é nossa parceira e até nos apoiou agora para a atividade que nós temos no dia 21. Exato, bastante bom. Portanto, é bom que se estabeleça essa parceria com a Federação e que ela seja perene, não é? Porque se não for, portanto, é bom que exista essa boa parceria com a Federação Santomense de Futebol. Agora, portanto, e a nível, disse que na dimensão do género também pretendem promover as raparigas, não é? Sim, sim. Não é isso? Pretendemos sim. Vamos homenagear algumas, até inclusive já fizemos contactos, também junto à própria, também convidamos a própria vice-presidente da Federação para a Feminino, como diretor, até que vão fazer parte das dirigentes que vão distribuir o certificado de honra aos demais. E vocês têm a noção de quantos clubes femininos existem no país, clubes femininos do futebol? Do ideal que nós temos são poucos, né? Que poucas equipas têm, mas estivemos a falar com a Mister, ela deu por volta de 5, 8 ou 10, mas ela disse que existem muitas equipas mais. E avançando um bocadinho mais... Mas que não estão reconhecidas na Federação? Sim, porque, mas agora a Federação já exigiu agora, para o próximo campeonato, as equipas têm que ter as equipas têm que ter uma equipa feminina. Tem que ter, senão não poderiam fazer parte do campeonato. Um outro aspecto também avançado é que estamos aqui a tentar estabelecer um protocolo junto à academia da Mister Lígia, no sentido também de tentar disseminar as jogadoras ou os campeonatos que se fazem a nível de feminino fora do sistema oficial. Porque ela já realizou, antes de ser senadora, já realizou alguns campeonatos em Cantagalo. Sim. Que ela teve cerca de 10 ou 12 equipas. Então, quer dizer que a ideia é fomentar esse tipo de atividades a nível de vários distritos. Exato. Bem, falamos do essencial, não é? Esperamos que vocês consigam, portanto, fazer o máximo daquilo que está preconizado e que venham a ter sucesso. Esperemos. Isso é algo que nós, obviamente, queremos que aconteça. E para tal, nós queremos que toda a gente, podemos assim dizer, todos os agentes desportivos, os fazedores de futebol, possam estar incluídos para que nós possamos ter sucesso nos nossos objetivos. Será, portanto, que a Suíça Batista quererá avançar o outro pormenor
ligado ao estatuto? Quanto ao estatuto, quando fizemos a apresentação junto às capitais, porque havia estabelecido que são 4 anos para a próxima eleição, então alguns capitais surgiram, porque 4 anos parece ser muito extenso, então surgiram 2 anos. Na próxima Assembleia Extraordinária, podemos acabar a Assembleia Extraordinária no sentido de... Mas é que o mandato da... E nós estabelecemos, de acordo com o que é a prática, 4 anos. Mas 2 anos também considero que é muito pouco. São discussões que são levadas à Assembleia no sentido de nós podermos aterrar caso haja maioria. Então, basicamente, foi essa a preocupação dos capitais, relativamente aos estatutos. Do resto, agradeceram tudo e disseram que é uma iniciativa de louvar, porque se não tivesse dado esse passo, acho que ninguém teria dado. Então a gente ficou aqui nessa de si. E para nós podermos avançar essa situação foi um bocadinho de luta, né? Isso não é fácil, temos que juntar jogadores e, pior de tudo, que há dirigentes que não sabiam para que servia uma associação de jogadores, via até como um embuste ou como um entrave a uma ou outra organização, mas nós tivemos que depois apresentarmos junto a eles, demonstrar que não, nosso objetivo não é servir de barreira, mas é servir de ponte. Então, porque nós, como dirigentes, temos o mesmo objetivo, é ver o futebol a evoluir, é ver que as condições que se pratica futebol, as boas práticas que nós já temos vivido em Santo Tomé e Príncipe, sejam vividas novamente. Então, para que isso aconteça, é necessário que todas as forças sejam unidas. Porque se devemos fazer força para lados opostos, então haverá fricção e haverá divisão. E não se fará nada. Então temos que unir com o pouco que nós temos para podermos avançar. Aqui nós dizemos aqui na GQ, uma federação não faz nada, né? Então temos que unir todas as federações para poder varrer bem o quintal. Então temos que nos unir todos, operadores esportivos, a nível de futebol, são dos jogadores, são dos treinadores, dos árbitros, dos dirigentes, também já há uma associação e a própria federação, o Comitê Olímpico e o organismo máximo do Ministério da Juventude e Desporto, sentar, discutir, traçar ideias, o que é que se pretende para o futebol do meu príncipe. O que é que se pretende? Qual é a meta? O que é que se tem que estabelecer os objetivos pequenos? Aí sim, podemos aí conseguir ganhar mais frutos. E o que estamos aqui a falar, fomos discutir até com várias organizações e a nossa previsão é, no princípio de fevereiro, março, estabelecemos aqui um fórum do futebol. Fez aqui o Fórum do Desporto Nacional, falou-se de várias modalidades, mas nós queremos fazer fórum Futebol. a nível do futebol. Chamar as várias entidades responsáveis, os organismos responsáveis pelo futebol, numa mesa redonda. Discutimos 2, 3 horas. Que futebol nós queremos para Santo Tomé e Príncipe? Será que é que nós queremos? Então, o que é que cada um pensa? O que é que pode ser feito para poder alavancar o futebol? Então vai ter que ser uma mesa redonda para toda a gente discutir. E logo que dessa mesa redonda a comunicação social fará parte. É o ponto focal para a disseminação e para acompanhar o processo. Essa é uma ideia nossa. E nós pretendemos também que seja um fórum a nível nacional. Como ter dito aqui, se não for presencial, nós vamos via Zoom ter intervenção de alguns membros da associação a nível de Angola, que nós temos contato, e junto também da Sindicato de Jogadores de Futebol de Portugal. Sim, é uma iniciativa bastante boa, portanto, organizar este fórum de futebol, saber o que é que se pretende. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe o que é que se pretende com o futebol no país, sabe, mas para que tenhamos um bom futebol, há que analisar diversos fatores. Portanto, enquanto os clubes tiverem esse nível de organização, de desenvolvimento, quer do ponto de vista infraestrutural, mesmo até administrativo, financeiro, etc., não se pode desenvolver. Ainda bem que a FIFA, neste momento, com a CAF, FIFA, a Federação São Tomense de Futebol, tende a capacitar cada vez mais
os dirigentes futebolísticos para que saibam efetivamente como é que organizar uma estrutura, porque ter uma equipa de futebol é como se fosse uma empresa, não é? Portanto, ela tem coisas, mas também tem que ter organização, tem que produzir coisas, porque nós temos hoje, grande parte dos clubes têm campos não vedados. Há uma exigência da CAF e da FIFA para que estejam vedados. E a vedação, por isso eu disse que há vários fatores, fator financeiro, infraestrutural, Cultural. não percebi, Cultural também. cultural, etc. É preciso analisar isto, não é? Realmente, porque se nós analisarmos a categoria do nosso futebol, nós estamos ainda no futebol amador. E isso, se calhar, parece, eu não sei em qual paragem temos mais essa categoria. Não, há muitos países. De amador, futebol amador. Sim. Nós estamos num semi-amador. É, Não, semi-profissional. Portanto, é isto que eu queria dizer. Semi-profissional. É verdade que para atingir um nível é preciso que tenhamos bons patrocínios. Quem patrocina os clubes aqui em São Paulo? Poucas. criou-se Quais ali são as empresas que patrocinam? Não há. Quase nenhuma. nenhuma. Portanto, e não podes ter um clube, por isso eu disse, essa é uma empresa, quer dizer, sem patrocínio. Porque há todo um mecanismo, uma logística que é preciso funcionar. E para que essa logística funcione, tens de ter dinheiro. Como é que vais fazer isso funcionar? E falando nisso, Claro. nós até na reunião de apresentação junto à Federação, em jeito de brincadeira, nós até lançamos um desafio ao apoio presidente da Federação. Dissemos assim, imaginemos se eu coloco isso aí a 200 mil. Coloque aí prêmio de O jogo. prémio 200 da mil. conquista do Prêmio campeonato. de quê? A Prêmio do conquista do campeonato. campeonato. 200 mil dólares. Então, e depois que estabelece um conjunto de requisitos rígidos que as equipas devem cumprir. Digamos, Pode ser. a sede, tem que ter uma sede, Pois tem que ter uma sede. tem que Tem que ter ter equipa feminina, equipa feminina, E tem júnior, que ter um gabinete de médico. tem que ter uma estrutura, um gabinete psicológico, E- enfim, uma série de o- coisas. então, estabelece esses critérios. E se nós olharmos, quase nenhum clube em Santo Tomé preenche esses requisitos. E o que é que vai suceder? Vamos ver se esse país tem ou não empresários. Porque é possível, são 200 mil Não, há uma lei de mecenato que já está, portanto, querido, em vigor. acredito que Está em vigor há muito tempo. tem vigor. Mas Falta a execução que pois, não está sendo praticada. pois, Não, porque assim, se imaginemos, eu sou um empresário, tenho uma empresa, 200 mil dólares, dá jeito. E tenho que formar uma equipa boa. Então a ideia é buscar os melhores. Pois, não é fácil. Mesmo os países que têm dinheiro, Mas, o futebol não está assim ao nível tão desejável Desejável. quanto deveria estar. Não é? Temos aqui países vizinhos, amigos, eu não gosto de citar o nome de países, que estão nessa dificuldade. Não ao nosso nível, mas se têm muito dinheiro, deveriam ter um futebol muito mais desenvolvido. Não é? Há diversos fatores que concorrem para o desenvolvimento, portanto, do futebol de um país. Muitos fatores. Mas eu creio que vamos lá chegar. Levará tempo. Não é? Por isso, quanto maior capacitação tivermos de jogadores, dirigente desportivo, árbitros, etc., então lá chegaremos. Porque para que se tenha um bom futebol, não se tem apenas nas 4 linhas. a realização tem que Começa a ser ser desenhado fora das 4 linhas para ser e executado. termina executado nas 4 linhas. Obviamente. Portanto, esse é que é o problema. Não é? logo a organização Pois, dos clubes é dos essencial. clubes é essencial. Não é? Quando um dirigente desportivo está a assistir um jogo e ele incita a violência, diz: "Epá, dá o gajo." O futebol não desenvolve assim. Se o próprio dirigente Passa tem a essa mensagem. linguagem, Os outros vão seguir. É verdade. E ele que tem um nível de conhecimento elevado. claro, ele não pode incitar.
Por isso há casos em que os dirigentes São punidos. futebolísticos não podem estar muito próximos dos jogadores. Vejam, na Europa particularmente, eles ficam Uma bancada. distantes, não comunicam com os equipe. jogadores. Portanto, para evitar esse tipo de... É verdade que o ser humano emociona-se, etc, etc. E evitar esse tipo de coisas porque... Pronto. Para não levar a violência. Pois, a violência não dá. Quer dizer- Se um jogador vê o seu próprio presidente, ou vice-presidente, ou quem quer que seja, Dizer-lhe o para incitar fazer. a violência, ou... De acordo com o estado de espírito dele, ele pode achar que é uma mensagem muito boa. Exatamente, E ele pode seguir. claro. Já temos vários casos aqui. Pois. Até que eu acho que os nossos árbitros aqui são heróis. Fazem muito, sim. Portanto, estar a apitar um jogo num campo, Onde Em não que você tá- apresenta nem um bocado de segurança. Está a 30 centímetros da débito. epá, Porque nem o espaço entre o hábito para débito, há campos que se respeita. pois, exatamente. Não, Então, ao momento que o hábito levanta a bandeira, a bandeira está no chão, não que levanta sozinho. exatamente. Quer dizer, enfim. Bem, creio que nós tocamos em todos os assuntos. Não sei se vocês quererão falar de um assunto que não tenha sido abordado, né? Mas acredito que nós falamos de tudo quanto deveria ser dito a nível da Associação dos Jogadores de Futebol. Nunca é demais repisar aquela atividade que vocês vão fazer. Exatamente. Está aqui a apelar a todos para dirigirem-se ao Estado Nacional no dia 21 de dezembro, a partir das 14 horas, para, como disse o meu colega Wilder, para quem já viu reviver as antigas glórias e para quem não viu, ver, né? E conviver com as antigas glórias, mais a camada de viveiros que nós pretendemos também que seja, poderá ser o futuro do país, e a questão, e outra equipa feminina, numa atividade solidária, que a entrada será apenas a entrega de um bem não perecível, né? Para podermos ajudar aqueles que Não necessitam. vai explicar não perecível. Não perecível são produtos da primeira necessidade. Sim, arroz, esparguete, óleo, etc. Sim, de ressaltar também que à mesma hora, no mesmo dia que a atividade será realizada aqui em Santo Tomé, também será realizada na região do Príncipe. Sim, sim. Então quero aqui agradecer aos dois, a Suíça Batista e o Wilder Fernandes, ambos jogadores de futebol e que fazem parte da Associação dos Jogadores de Futebol. Falaram aqui, portanto, da associação, dos objetivos, o que é que se pretende. É uma associação que foi criada em outubro de 2022 e pronto, tem vindo a fazer a sua caminhada, sendo que fará muito mais caminhada, até que, bem, nunca é possível chegar ao objetivo desejável, mas sempre, não é? Caminhar para que de facto se promova o futebol nacional. Muito obrigado também aos telespectadores que nos acompanharam ao longo deste período. Nosso muito obrigado e voltamos na próxima edição. Alusivo ao dia de São Tomé Poderoso, a celebrar no dia 21 de dezembro, a BH Music e Jet Set Music apresentam o maior evento do ano.